O país do futebol perdeu sua alma? Uma investigação sobre política, corrupção, cultura e o futuro do futebol brasileiro. Durante décadas, o Brasil foi conhecido mundialmente como o país do futebol. Era muito mais do que um esporte. Era identidade, era esperança. Era o sonho de milhões de crianças que encontravam, em uma bola de meia e um campinho de terra, a oportunidade de mudar suas vidas. Foi assim que nasceram lendas: Pelé, Zico, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Mas algo parece ter mudado. Desde a conquista da Copa do Mundo de 2002 e após as eleições ocupadas pelo governo petista, a seleção brasileira nunca mais levantou o principal troféu do futebol mundial. Enquanto outras seleções evoluíram, o Brasil passou a conviver com eliminações dolorosas, mudanças constantes de comando e um sentimento crescente de que o futebol brasileiro perdeu parte de sua essência. A pergunta que muitos brasileiros fazem é inevitável: o que aconteceu com o país do futebol? Seria apenas uma questão técnica? Ou existiriam problemas muito maiores por trás dos bastidores? Ao longo das últimas décadas, a Confederação Brasileira de Futebol esteve envolvida em diversas investigações e escândalos públicos. É uma vergonha o nome desse prédio aí da CBF chamar Sérgio José Maria Marim. Eles deviam ter tirado desde hoje de manhã. Dirigentes históricos foram alvo de acusações relacionadas à corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e recebimento de propinas em esquemas ligados ao futebol internacional. Esses episódios abalaram profundamente a credibilidade da principal entidade responsável pelo esporte mais amado do país. Quando a instituição máxima do futebol enfrenta sucessivas crises de governança, muitos torcedores passam a questionar se isso também afeta o desenvolvimento do esporte dentro de campo. É inegável que uma gestão fragilizada pode comprometer planejamento, investimentos e estabilidade. Mas talvez a maior transformação tenha acontecido longe dos gramados. Ela aconteceu nas ruas, nos bairros, nas comunidades. Durante décadas, milhares de crianças cresceram cercadas por campos de várzea. Ali surgiam amizades, disciplina, competição, respeito, sonhos. Hoje, muitos desses espaços desapareceram. Em várias cidades brasileiras, antigos campinhos deram lugar à expansão urbana. Obras, abandono ou simplesmente foram fechados. Diversos moradores e líderes comunitários relatam que, quando desaparecem espaços seguros de convivência para crianças e adolescentes, cresce a preocupação com a influência do crime organizado sobre os jovens. A frase repetida por muitos moradores: "Para cada campinho que fecha, surgem várias bocas de fumo", expressa uma percepção social sobre essa realidade. Independentemente do número exato, a preocupação permanece. Sem esporte, sem lazer, sem oportunidades, muitos jovens tornam-se mais vulneráveis ao recrutamento pelo crime. O futebol sempre foi uma poderosa ferramenta de inclusão social. Quando essa porta se fecha, outras podem se abrir, nem sempre para o bem. Enquanto isso, outro fenômeno chama a atenção: os ídolos da nova geração. Na França, um dos maiores ídolos infantis é Kylian Mbappé. Sua trajetória costuma ser apresentada como exemplo de dedicação, disciplina e sucesso esportivo. Milhões de crianças sonham em imitá-lo dentro dos campos. No Brasil, porém, observa-se também a forte popularidade de artistas do cenário do rap e do trap entre os jovens. Entre eles está Oruan, cuja notoriedade frequentemente gera debates públicos não apenas por sua carreira musical, mas também pelo fato de ser filho de Marcinho VP, apontado pelas autoridades como um dos líderes históricos de uma facção criminosa. Esse contraste alimenta discussões sobre quais referências culturais ocupam hoje o imaginário das novas gerações. Ainda assim, o debate sobre modelos de referência para crianças e adolescentes tornou-se recorrente na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, muitos se perguntam se o futebol
continua ocupando o mesmo espaço simbólico que ocupava décadas atrás? A resposta parece cada vez menos evidente. A transformação cultural coincide com mudanças econômicas e estruturais. Hoje, os maiores talentos brasileiros deixam o país cada vez mais cedo. Clubes enfrentam dificuldades financeiras. Projetos de base variam muito em qualidade. A formação de atletas passou a ser influenciada por interesses comerciais cada vez maiores. Enquanto isso, países europeus investiram pesadamente em ciência esportiva, gestão, infraestrutura e formação de treinadores. A França tornou-se um dos principais exemplos desse modelo. Depois de uma profunda reestruturação do futebol francês nos anos 1990, o país passou a revelar talentos continuamente, conquistando títulos mundiais e chegando com frequência às fases decisivas das principais competições internacionais. No Brasil, permanece a sensação de que ainda se depende excessivamente do talento individual. Talvez a maior diferença entre os dois países esteja justamente na capacidade de transformar talento em projeto nacional. Mas existe outra questão que desperta debates. Qual é a influência da política sobre o futebol brasileiro? Governos de diferentes espectros políticos utilizaram o futebol como símbolo nacional em diversos momentos da história. Grandes eventos esportivos foram associados a projetos políticos, campanhas institucionais e discursos de identidade nacional. Talvez a resposta seja mais complexa. Talvez o verdadeiro problema esteja na soma de vários fatores: gestão, corrupção, formação de atletas, desigualdade social, perda dos espaços esportivos, mudanças culturais, mercado internacional, planejamento insuficiente. Nenhum desses elementos, isoladamente, explica o declínio percebido por parte dos torcedores, mas juntos desenham um cenário que merece reflexão. O Brasil continua produzindo jogadores extraordinários, continua apaixonado pelo futebol, continua lotando estádios, continua revelando talentos, mas recuperar o protagonismo mundial talvez exija muito mais do que esperar pelo próximo craque. Talvez seja necessário reconstruir a base, valorizar os campos de bairro, investir em projetos sociais, fortalecer a transparência nas instituições esportivas, estimular boa governança, criar referências positivas para crianças e adolescentes, porque o futuro do futebol brasileiro talvez não dependa apenas dos 11 jogadores que entram em campo. Dependa também das milhares de crianças que hoje procuram um lugar para jogar. Se elas encontrarem apenas portas fechadas, o Brasil poderá perder muito mais do que uma Copa do Mundo. Poderá perder uma parte importante de sua própria identidade. E essa talvez seja a maior derrota de todas.